Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada. Voltamos então hoje para mais uma série do livro de espiritualidade de São Francisco de Sales, Filoteia, este famoso livro aqui, excelente obra de espiritualidade deste grande santo, São Francisco de Sales. Então hoje nós vamos meditar no capítulo 24, a Filoteia, né? Que vai falar sobre a necessidade de purificar a alma, mesmo das imperfeições naturais. Vai dizer São Francisco de Sales: possuímos ainda Filoteia. Veja, Filoteia, minha gente, é eu e é cada um de vocês. Algumas imperfeições naturais que, embora se originem dos próprios pecados, vamos parar por aqui. Aqui São Francisco de Sales, quando diz dos próprios pecados, ele está falando do pecado original em primeiro plano, em primeiro lugar. Porque a concupiscência da carne, as imperfeições, a fraqueza humana, tudo isso se originou, teve a sua gênese, não é? O seu começo com o pecado original, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, lá nas primeiras páginas do livro do Gênesis, né? Aí ele continua dizendo, olha, não são pecados mortais nem veniais. Então, São Francisco de Sales está nos dizendo aqui, esse grande santo, ele está dizendo que as nossas imperfeições humanas, a nossa fraqueza humana, em si, elas não são nem pecados mortais e nem pecados veniais, correto? E ele vai dizer, chamam-se imperfeições e os atos resultantes daí têm o nome de defeitos ou faltas. Veja, essas imperfeições, como São Francisco de Sales diz aqui, são os nossos defeitos, não é? Por exemplo, às vezes a pessoa tem o terrível defeito de sei lá, esquecer a toalha molhada em cima da cama, tem o terrível defeito de nunca chegar em reuniões ou até mesmo no trabalho no horário certo, no horário previsto. Certo? Então São Francisco de Sales, ele está querendo dizer aqui que das imperfeições resultam os nossos defeitos e as nossas faltas, não é? E aqui ele vai continuar dizendo de forma magistral. Santa Paula, por exemplo, como nos conta São Jerônimo, era de natureza tão dada à melancolia que a morte de seu marido e seus filhos pensava morrer de tristeza. Veja bem, minha gente, aqui mais uma marca do pecado original, não é? Não chega a ser um pecado mortal, nem um pecado venial, não é? É natural, quando se morre pessoas que nós amamos, familiares, amigos, nós chorarmos, não é? Mas veja bem, se Adão e Eva lá no Jardim do Éden não tivessem virado as costas para Deus, a morte hoje teria um outro sentido, uma outra conotação. Nós não veríamos a morte com pavor, com desespero, não é? Nós não veríamos a morte com pavor e com desespero. Isso tudo é resultante do pecado original de Adão e Eva no Jardim do Éden, não é? Então prossigamos. Era isso uma grande imperfeição, mas não um pecado, como eu disse, não é? Porque era contra a sua vontade. Existem algumas pessoas que são de um espírito leviano e outras de um caráter ríspido. Muitas há de um ânimo indócil e difícil de acender aos conselhos e às palavras de amigos. Você conhece gente assim? De forma alguma gosta de escutar
conselho de amigos, conselhos bons, né, gente? Conselhos bons de amigos ou até mesmo de familiares. Outras que têm a bilis fácil de inflamar-se, e muitas outras que possuem um coração por demais terno e suscetível a amizades humanas. Uma palavra, quase que não existe pessoa alguma em que não se note uma imperfeição semelhante. Todo ser humano tem uma imperfeição, certo? Todo ser humano tem. Ninguém passa de liso nisso. E ele vai dizer: ora, embora essas imperfeições sejam naturais, podem entretanto ser corrigidas e moderadas, procurando-se adquirir as perfeições contrárias. Podemos mesmo acabar inteiramente com elas. Então São Francisco de Sales está querendo nos dizer aqui, minha gente, que, olha só, não é porque você tem imperfeição A, imperfeição B, imperfeição C, que você deve morrer com aquilo, que você deve se contentar com aquilo. Não. Você deve diariamente buscar a virtude contrária àquela imperfeição para poder vencer aquela imperfeição. São Francisco de Sales chega a dizer que é possível sim, claro, com a graça de Deus, até mesmo acabarmos com aquela imperfeição. Não é? Até mesmo acabarmos com aquela imperfeição. Os santos conseguiram. Mas por que eles conseguiram? Porque eles tiveram disciplina, tiveram vida de oração, praticaram a ascese, participavam frequentemente dos sacramentos, certo? Nós não podemos viver uma vida assim, sou imperfeito mesmo, eu sou assim mesmo, então deixa pra lá. Não. Devemos lembrar daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. E São Francisco ele vai continuar. Por que, portanto, não podemos nós nos livrar de nossas más inclinações, retendo unicamente o que tem de bom para as tornar disposições favoráveis à prática das virtudes? Assim como não há uma natureza tão boa que não possa ser corrompida por hábitos viciosos, assim também não existe um caráter tão mau que não se possa domar e até mudar inteiramente mediante um esforço constante pela graça de Deus. Vou te contar uma coisa aqui, inclusive, sobre o próprio São Francisco de Sales. Quando São Francisco de Sales morreu, o pessoal mexendo nas coisas do escritório dele, né, onde ele atendia as pessoas, descobriram debaixo da mesa dele, não é? Arranhões, marcas de unha. E veja bem, São Francisco de Sales era de um temperamento assim, fortíssimo. São Francisco de Sales era iracundo. Então, às vezes, quando chegava pessoas para poder conversar com ele, a conversa daquela pessoa desagradava, o que ele fazia para não descontar a raiva que ele sentia naquela pessoa? Ele ia conversando com a pessoa e com a mão aqui debaixo da sua mesa, arranhando, né? Segurando ali a raiva, o ímpeto, só para não ofender a pessoa, só para não ofender a Deus por meio do pecado da ira. E o mais bonito disso é que São Francisco de Sales foi canonizado como santo da paciência, como santo da paciência. Ou seja, São Francisco de Sales venceu as suas imperfeições. Então, com a graça de Deus, o auxílio da Virgem Maria, Nossa Senhora, nós podemos, meu irmão, minha irmã, nós podemos sim vencer as nossas imperfeições, as nossas fraquezas humanas. Tudo para a glória de Deus e salvação da nossa alma. Desejo a vocês toda a paz
e tudo bem. Um fraterno abraço e orações em Cristo, e até a próxima série Filoteia. Amém.